e minha amiga, hoje é quarta-feira, dia 14 de janeiro. O tema do nosso discurso hoje é: tenha compromisso e não volte de onde Deus lhe tirou. São 19h41. Deus, meu amigo e minha amiga, Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer falar com você algo muito importante, muito sério, que está escrito lá em Gênesis 24. O tema de Gênesis 24 é uma esposa para Isaac. Ou seja, nós temos que ter compromisso, nós temos que viver uma vida direito, uma vida reta, uma vida com compromisso com Deus. O que é trazer uma esposa para Isaac? Na história normal, era que o servo de Abraão tinha que buscar uma esposa para Isaac. Na lógica espiritual, Deus ele diz que você tem que ser compromissado com Ele. Você precisa ser um compromisso com Deus. Não adianta você dizer que é servo de Deus, mas não tem um compromisso com Deus, com horário, com leitura da palavra, com consagração da vida, com compromisso com o ministério. Você está sendo um esposo, uma esposa descompromissada. É como muitos têm aí. Eles querem ser um menininho, um garotinho, um jovem, cara velho, barbado, querendo ser um garotinho, sabendo que tem que cuidar da família, que tem que educar a família, que tem que disciplinar a família. Quem disciplina a família é o homem. Quem edifica a família é a mulher. Mas os papéis estão trocados. Mas isso aí é para uma outra era, se é que vai dar tempo. Vamos lá. Abraão, capítulo 1. Abraão já estava velho, bem velho, e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Em tudo. Amém? Amém. Você não pode, vocês já estão velhos. Deus lhe abençoou em tudo. A última que faltava foi abençoada hoje. Amém? Amém. Vocês já foram abençoados. Agora você precisa ter compromisso com Deus. Às vezes a gente persegue tanto uma posição, mas quando recebe essa posição, a gente não quer honrar os compromissos. Eu estou aqui como um pastor, vocês estão como os obreiros, o meu filho está como um colaborador. A obra aqui não é feita pela amizade. Nosso trabalho é feito na seriedade. Se fosse feito no oba-oba, até meu filho estaria sendo um obreiro agora. Mas nós conhecemos o trabalho de cada um. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei o que você faz no seu dia a dia. Eu não sei qual é a sua trajetória de vida. Não é um problema para mim. O meu problema é te educar nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo e que você tenha compromisso e não volte para onde Deus te tirou. Aonde, pastor? Da safadeza, da mentira, da pornografia, das palavras torpes, das maldições. Que maldição? Desejando mal para o próximo, desejando mal para o seu irmão, desejando mal para o seu companheiro. Tudo isso cai sobre
o autor que deseja, meu amigo e minha amiga. E Deus, ele diz aí, ó, no 2: um dia ele chamou o seu servo, chamou o seu empregado mais antigo, que estava conta de tudo, que dava conta de tudo que ele tinha, possuía. Empregado quer dizer o quê? Servo. Empregado quer dizer servo. Eu estou lendo uma Bíblia, a Bíblia das crianças, que eu ganhei, da Rose, da pastora Rose. Era dela, ela não quis, eu peguei. É uma Bíblia muito boa, é uma Bíblia de estudo. Eu estou me deliciando nela. Eu já falei já para vocês, eu estou lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Eu acredito que em 10 anos eu termino de ler essa Bíblia. Já estou em Gênesis 24. Por isso que eu falo para você, se você não tem a palavra de Deus na boca, é porque você não está o quê? Lendo ela. Eu estou pregando o que é o quê? Que eu li agora há pouco. Se você não lê a Bíblia, você não vai ter palavra de Deus na boca. Você vai ter outro tipo de palavra. Você vai ter outro tipo de argumento. Por que as pessoas vivem xingando? Por que as pessoas vivem amaldiçoando? Porque ela não tem a palavra de Deus dentro dela. Quando você lê a palavra de Deus e põe em prática, eu fiz o quê? Eu li a palavra de Deus, agora eu estou colocando o quê? Em prática, te ensinando através do que eu li. Amém? Então, o empregado dele mais leal, que tomava conta de quê? Cada um de nós foi chamado por Deus. Deus é o Abraão, nós somos os servos, os empregados, que faz tudo aquilo que Ele nos pede para fazer, que Ele nos orienta para fazer. Se você não faz com eficiência, Ele arranca de você e dá para quem faz. É assim que Deus trabalha. Se eu trabalhar aqui de maneira relaxada, de maneira oscilante, não sei se faço ou não faço, se eu não tiver determinação no que eu estou fazendo, Deus, Ele me arranca e coloca outra pessoa. Então você precisa ter compromisso com suas responsabilidades, família, ministério e principalmente com a sua salvação. Porque eu cuido da minha salvação, meu amigo. Eu tenho lutado pela minha salvação durante 32 anos, vai fazer agora em abril. Eu estou na presença de Deus 32 anos. Assim a pastora Rose também. Parece até uma brincadeira a gente falando assim, ué, como é que pode os dois ter os mesmos tempos de presença de Deus? Porque quando ela foi, eu fui também. Em 1994, a pastora Rose já estava lá quando eu cheguei. Ela era uma menininha, talvez tinha lá seus 16, 15 anos. E hoje ela está aqui como pastora Rose, e eu relembrando o quê? Eu estou relembrando 30 anos atrás. Assim é a história de que nós estamos lendo aqui. Essa história aqui não é somente uma esposa para Isaac. É um compromisso que nós temos que ter para com Deus. Você tem tido compromisso com o seu legado? Você sabe o que é legado? Quem sabe o que é legado? Legado são, tipo assim, seus filhos? São seu nome, são sua descendência. É o seu legado. Você tem seu legado está andando com Deus. Seu legado está buscando a Deus. Seu legado fala de Deus, né? Eu lembro de um homem que a gente tem contato com ele. A gente falava para ele assim, cara, que dia que você vai ter uma semente? Que dia que você vai ter uma semente, rapaz? Tu já está ficando velho e não tem uma semente. E um tempo atrás aí ele trouxe a semente dele pra gente ver. Uma menina muito linda, muito esperta. Ele tem uma semente agora.
Qual o tipo de semente que você tem dado? Qual o tipo de semente que você tem plantado, meu amigo? A semente da mentira? A semente do engano? A semente da falsidade? A semente da hipocrisia? Você tem que pensar nessas coisas. Aí diz assim, ó, no versículo ainda: ponha a mão debaixo da minha coxa e faça um juramento. 3. Jure pelo Deus dos céus e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio do meus parentes uma esposa para Isaque. 5. O empregado, ou seja, servo, perguntou: e o que é que faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Olha só, Abraão estava falando de quem? Do seu filho. O empregado estava falando de quem? Do filho. Filho é descendente, filho é a sua história que vai se perpetuar. E se os seus filhos estão andando no caminho errado, e se os seus filhos estão aprendendo as coisas erradas, e se os seus filhos estão aprendendo os caminhos das trevas, porque geralmente o filho aprende que os pais o quê? Pratica, faz. Então, olha o que Abraão falou para ele. Olha o que o Abraão falou para ele no versículo 6. Abraão respondeu: não faça meu filho voltar para lá de jeito nenhum. Por que será que Abraão não queria? Por que será que Abraão não queria que o filho não voltasse da onde ele saiu? Porque lá era um lugar de orgia, era um lugar de maldição, era um lugar ruim, que Deus tirou Abraão do Ur dos Caldeus. Deus tirou o pai de Abraão de Ur dos Caldeus, e Abraão sucessivamente foi junto. E pela primeira vez Deus falou com Abraão, e Abraão fez o quê? Ele atendeu a Deus. Quantas vezes Deus está falando com você? Sai disso, não faça isso, não faça assim. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você deseja, cuidado com a intenção sua. E a pessoa vai teimando, ela vai teimando. Muitas das vezes aquilo que você deseja vai te destruir. Você sabia disso? Aquilo que você deseja vai te destruir, porque a Bíblia diz assim, ó: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Por isso que você tem que priorizar o Espírito Santo. Por isso que você tem que priorizar, meu amigo e minha amiga, a comunhão com o Espírito Santo. Enquanto Deus ele não te batiza com o Espírito Santo, você tem que buscá-lo. Sempre foi minha prioridade o Espírito Santo. Desde o dia que Deus me chamou, há 32 anos atrás, eu priorizei o Espírito Santo. Eu comecei, a minha libertação começou lendo sobre o Espírito Santo. A minha libertação começou lendo sobre o Espírito Santo. E Deus, Ele não demorou muito para Ele me dar o Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente. O Espírito Santo é uma garantia. Será que você tem essa garantia? Você que está presente, você que nos acompanha. Tem muitas pessoas que recebeu essa garantia e perdeu. Eles tinham essa certeza e perdeu essa certeza. Eles estão vivendo cegos, buscando outros tipos de vozes. Quando a pessoa perde a direção do Espírito Santo, ela busca outros tipos de vozes.
Você lembra de Saul? Quando perdeu o Espírito Santo, ele contratou, ou seja, ele invocou uma necromante para invocar o mundo espiritual, porque Deus não falava mais com ele, porque ele foi rebelde, ele foi teimoso na iniquidade, ele foi insistente na iniquidade, ele cometia as mesmas iniquidades compulsivamente, ao ponto de o Espírito Santo saiu fora, e no final ele se jogou em cima da espada. Tem gente que está chamando a palavra de Deus de desgraçada. Tem gente que está rejeitando a palavra de Deus. Quando se lê a palavra de Deus para ela se irrita, porque a palavra de Deus é a única arma que desvenda ao culto que está dentro do ser humano. Aquilo que está escondido, aquilo que o homem não vê, Deus revela pela sua palavra. Deus revela. Deus sabe quem é você, meu amigo. E nós que somos cheios do Espírito Santo sabemos quem é você também. Eu sei quem é cada um de vocês. Eu sei quem é você, Thaís, no seu particular. Eu sei quem é você, Inácio, no seu particular. Eu sei quem é você, Jennifer, no seu particular. Eu sei quem é você, Ismael, no seu particular. Eu sei quem é você, João, no seu particular. Eu sei quem é você, pastora Rose, no seu particular, porque Deus nos revela pela sua palavra. Não adianta a gente querer se esconder. Não adianta a gente querer mostrar uma coisa que nós não somos. Não adianta, pessoal. Você não tem que buscar a Deus pelo pão que perece. Você tem que buscar a Deus porque você quer a tua salvação. A obra de Deus não é um lugar, um spa. A obra de Deus é uma organização de guerra contra o inferno. O meu Senhor se chama Senhor dos Exércitos. É por isso que o Inácio está com a camisa do Exército. Porque o nosso Senhor é Senhor dos Exércitos. É por isso que a nossa camisa de trabalho é preta. Porque nós somos justiça de Deus nessa terra. Para pregar o Evangelho, para levar a todas as criaturas a palavra de Deus. Deus diz que é para a gente pregar, não se envolver. Deus diz que é para a gente pregar, não se envolver, não querer cuidar da vida alheia. Você prega, se a vida alheia não quer obedecer, amém, graças a Deus, obedece você. Amém? Amém. Aí diz aí no versículo 7: o Senhor Deus dos céus me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e jurou que daria esta terra a meus descendentes. Ele vai e envia o seu anjo para guiá-lo, assim você conseguirá arranjar uma mulher para meu filho. Esse anjo era quem? Você vê que Deus, Abraão falou para o servo dele o quê? Deus me tirou da casa do meu pai. Não é seu pai físico, não. É o pai diabo que você servia com a mentira, com a prostituição, com a safadeza, com essa orgia toda. A gente servia o mal quando a gente mentia, quando a gente roubava, quando a gente causava confusão, calúnia com o nome das pessoas. Deus nos tirou desse pai maligno que é o diabo e nos trouxe o seu santo anjo, que é quem? Jesus Cristo. Se você ler aí, está com letra maiúscula. Se a sua Bíblia não está com letra maiúscula, meu amigo, ela tem que se converter, porque esse é o Senhor Jesus, é o Cristo não revelado. Ele só poderia ser revelado na época certa.
E diz mais aí, ó. 8. Se a moça não quiser vir com você, fica livre deste juramento, porém não leva o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Você prega a palavra, não prega? Sim. Você não está convidando os jovens? Você não tem que insistir. Tenho reunião, quero ensinar, quero ajudar. Por que ué, mas como é que você vai me ajudar? Você é um garoto de 15 anos, mas Deus te ungiu para isso. Ele te deu uma patente para isso. Quando o óleo caiu na sua cabeça, você passou a ser um obreiro, você passou a ter sabedoria de Deus para cuidar. Você passou a ter discernimento de Deus para cuidar. Tanto é que você não é mais um jovem normal. E as pessoas vão começar a falar para você, está diferente. Mas vão falar para você, está diferente com ar de querer mimimi. Mas você sabe que o diferente é que você não anda mais segundo os seus costumes, segundo a sua ideologia antiga. Porque Deus te tirou de Ur dos Caldeus, tirou do meio da mentira, da negridão deste mundo, para poder pregar a luz de Cristo, pregar o evangelho da salvação, pregar a eternidade que o nosso Deus nos chama. Nós sofremos pelo evangelho, porque nós sabemos que temos uma garantia eterna. Aleluia. Nós sabemos que temos uma certeza eterna. E Abraão não queria que o seu filho voltasse para lá de novo. E o Deus está falando para os filhos nessa noite: não volte para onde você sabe que o diabo quer te levar. A Bíblia diz: se eu não cuido dos meus, eu sou descrente e nego a fé. Eu nego a fé. Se você não cuida da sua família, meu amigo, você é o pior desgraçado que existe se você tem família. Isso serve para o homem, serve para a mulher. Se você não se importa, às vezes eu falo para o meu filho assim, para minha esposa, eu não estou nem aí se o Ismael quer ou não, mas no dia seguinte já estou lá pegando no pé dele de novo. Não, porque eu estou nem aí, acabei de falar para ele, meu amigo, eu vou cuidar de mim, já estou lá, daqui a pouco já estou eu pegando no pé do cara de novo. Por quê? Porque você só pega no pé de quem você ama. Quando você já não se importa mais, quando você já não dá mais atenção, quando você não reclama mais, isso significa que Deus ele abriu mão de você. Como é que você sabe que Deus ele se importa com você? Quando ele chama a sua atenção, quando ele reclama, quando Deus já não usa mais o servo dele para te exortar. Meu amigo, se derrama diante de Deus e peça misericórdia, porque você já está andando sozinho que nem Saul. A Bíblia diz que Esaú, ele desprezou o seu direito de salvação, de primogenitura. Hoje é salvação. A Bíblia diz que Jacó tomou posse daquilo que era dele. E muitos dizem aí que Jacó era ladrão. Era nada, já estava predefinido por Deus. Já estava predefinido, Deus sabia que o cara, o outro lá, não ia buscar. E hoje, muitos dizem que ele roubou. Ele não roubou, ele comprou por um prato de comida. Tem gente aí que se vende por um prato de comida. Tem gente aí que vende a sua salvação por um prato de comida. Tem gente que vende a sua moral por um prato de comida. Tem gente que vende o respeito do seu casamento por um prato de comida, se envolvendo com pessoas que ela nem sabe quem é. Você sabia disso? Tem mulheres aí que deitam com homem que ela nem sabe quem é. Tem homens aí que deitam com mulher que ele nem sabe quem é, meu amigo. Está se relacionando com uma pessoa que ela nem sabe quem é. E é casada, é casado. E ele está trazendo maldição para a sua vida. E Abraão sabia que o filho era o seu sucessor.
Abraão sabia disso. E Abraão, ele fez o servo dele jurar. O que é jurar? Você jurou pelo Deus do céu. Todos vocês juraram. Quando desceram as águas, você falou que eu aceito Jesus como meu Senhor. Você está honrando isso? Você está honrando você que já é batizado nas águas? Será que as pessoas que você conhece não se batizam por causa do teu mau testemunho? Sabe quem é você? Sabe quem é você no seu particular? Você quer saber quem é uma pessoa? Lá na sua casa. Lá você vai saber quem é você. Lá você não vai colocar a capa. Lá você vai ser você mesmo. Mamãe falava assim: mato tem olho e parede tem ouvido. Todo mundo sabe quem é você. Você acha que ninguém está ouvindo, que ninguém está vendo? Se você soubesse como é que a história está falando de você. Você imagina se eu vivesse caindo no pau com a minha mulher, com a minha esposa, com o meu filho, tiro, porrada e bomba, como é que seria a minha fama neste lugar? Às vezes as pessoas nem sabem que a gente está aqui. É um silêncio. Quando está em silêncio é porque a gente está trabalhando. Quando está em silêncio é porque a gente está trabalhando, meu amigo. Se você ouvir minha voz, é porque eu estou lavando uma louça, lavando uma roupa. Pastor, o senhor lavo louça, lavo roupa. Estou aprendendo a fazer comida, porque eu quero um compromisso. Não é só a minha esposa me servir, eu tenho servido ela, eu sirvo o meu filho, eu faço o cafezinho do meu filho, eu boto a comida do meu filho, eu passo roupa para ele quando dá para passar, eu sirvo a minha esposa. Por isso que eles me tratam como rei. Eu me sinto um rei dentro de casa, né? Aquele barrigão grandão, branco, e aí tudo chegando para mim. Meu filho, traz café para mim. Dá aquele streamlink, né, de adolescente, mas daqui a pouco vai lá. Então você quer ser honrado? Honre a Deus. Eu botei um vídeo uma vez no grupo aí dos obreiros, um filho de um outro país aí, o rapaz, o filho atento ao pai. Que coisa bacana. O filho atento ao pai. O pai entrou dentro, tirou o óculos do pai. O pai entrou, ele botou a mão para não proteger. E ele com um fonezinho de ouvido conectado, porque ele estava conectado à segurança do pai. Será que você tem honrado seu pai? Será que você tem protegido o nome do seu pai? Eu não estou falando seu pai físico somente, não. Eu estou falando seu pai espiritual. Quando você está irritado, será que você tem controlado a sua língua? Ou você tem xingado pelos quatro cantos? Você tem amaldiçoado pelos quatro cantos? Hein? Será que você tem honrado o nome do teu pastor? Será que você tem honrado o nome do teu bispo? Porque ele é o seu pai espiritual. Será que você dá a devida honra que ele merece? O respeito em obedecer, em servir? Você tem que pensar nessas coisas. Isso se dá o nome de compromisso e não voltar o quê? Não voltar da onde Deus tirou você. Aí diz assim no versículo 11: quando o empregado chegou, é 11. Segue a linguagem aqui do altar. Eu pulei uns versículos. Tá tudo marcadinho. Por isso que eu tô com a Bíblia aqui de criança aqui, ó, marcadinho, ó. Tudo que eu vou ler já está no esquema.
Aí diz assim, ó, 11. Quando o empregado, ou seja, o servo, o obreiro, o colaborador, chegou e fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade, era de tardezinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Deixa eu te falar isso aqui. Abraão falou o que ia acompanhar o servo dele para trazer uma esposa para Isaac? O anjo, que era Jesus. A Bíblia diz que ele fez uma oração ao anjo, a Deus, quer dizer, para enviar o anjo para ele não errar. O que ele tinha que fazer? Você vê, quando você anda reto, anda direito, o que acontece? O milagre acontece. Aí diz assim, ó, 12. Aí ele o que? Orou assim: Senhor Deus do meu patrão Abraão, faz com que tudo dê certo e ser bondoso para com quem? Com meu patrão, com meu senhor. 13. Eu estou aqui perto do poço, aonde as moças da cidade vêm para tirar água. Olha só, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Eu sei que as quarta-feiras é um culto dedicado ao Espírito Santo. Eu sei que é um momento onde eu posso ser selado com o Espírito Santo. Eu vou fazer o quê? Eu vou me preparar, eu vou jejuar e vou falar: Senhor, que essa quarta-feira o Senhor possa me selar e me dê certeza que é o Senhor que está me selando, porque tem que ter muito cuidado, porque eu vi um vídeo que tem pessoas, uma moça africana, dizendo que uma pessoa estava dizendo que era batizada com o Espírito Santo, mas ela estava com um espírito chamado caboclo lírio. Falava em língua que era uma beleza. Olha, que língua! Meu amigo! Mas era um monstro que estava dentro dela, enganando todo mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Como é que você quer saber quando você foi batizado no Espírito Santo? Quem quer saber? Você precisa de 9 frutos. Se você vive esses frutos, o Espírito Santo está com você. Talvez você ainda não fale língua, mas o Espírito Santo já está dentro de você. Amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, e tem mais outros aí que eu não esqueci. Se você tem esses frutos, é só você analisar a sua vida. Você é fiel? Você tem domínio próprio? Quando as pessoas elas tentam tirar você do sério, porque o diabo usa as pessoas. Se não usa elas presente, usa elas pelas redes sociais. Pessoas botando pornografia, gente dizendo que é cristão botando pornografia nas redes sociais. Esses dias falaram para mim que uma pessoa botou que queria dar a parte de trás. Queria dar a parte de trás, estava com tesão para dar a parte de trás. Como é que pode? Uma pessoa dessa não é uma endemoniada? Não é uma encapetada? Como é que a pessoa, ela tem uma posição na igreja e bota uma coisa dessa na rede social? Não é um capeta? Não é um satanás? Querendo envergonhar o nome de quem? Do Senhor Jesus? E vai morrer. Quando você vê a pessoa dessa morta, você vai falar assim: meu Deus, serviu a Deus, cumpriu o bom combate. Cumpriu nada, meu amigo. Isso foi uma praga na terra, foi uma praga no ministério, destruindo
as vidas com seu testemunho satânico. Você está entendendo? Você tem que ter cuidado com o que você bota nas redes sociais. Você tem que ter cuidado. Esses dias aí, a minha esposa foi lá no meu TikTok lá, tinha lá um coraçãozinho em uma página que não era para dar. Ela falou: pastor, foi o senhor? Eu falei: não foi eu não. Meu filho também trabalha, com certeza. Ou meu filho ou eu tocou, porque se você toca já fica o quê? O coraçãozinho, para poder pular. E a minha esposa foi lá, eu falei: não foi eu não. Porque ela conhece o meu, ela foi lá na mesma hora, bloqueou a entidade e jogou a entidade fora. É assim que funciona. É assim que funciona. Agora as pessoas ficam no rabo da mata. Pode falar rabo? Não? Rabo é rabo, né? Não pode não? Tira. Nas altas madrugadas, vendo pornografia, vendo safadeza. E pensa que não fica impune. Esses dias um amigo meu, ele contou para mim: pastor, ele me chamou pelo nome. Olha, eu perdi uma oportunidade, porque sem querer eu coloquei uma coisa num grupo lá que não era para colocar. Na hora me arrancaram do grupo lá e começaram a me discriminar. Falei: tu é maluco, cara? Como é que tu vai jogar uma coisa dessa dentro do grupo, rapaz? E arrancaram ele. Hoje ele não tem acesso mais ao grupo, porque ele botou que não era o quê? Bota na sua cabeça: grupo de oração é para colocar o quê? Oração. Grupo de postagem da igreja é para colocar o quê? Postagem. Grupo de recado da igreja é para colocar o quê? Recado da igreja. Grupo social da igreja é para colocar o quê? O social da igreja. Só que as pessoas, é um grupo de oração, a pessoa está querendo evangelizar. Mas não era isso que eu queria falar não. O que eu queria falar é para você tem que ter cuidado com o que você está colocando nas redes sociais. O diabo vai te acertar. A Bíblia diz que o diabo tentou peneirar Pedro. E o diabo vai peneirar você se você está andando errado. Se você está andando de maneira errada, o diabo vai querer peneirar você. Você tem que ter muito cuidado. Aí diz assim, ó. Qual o versículo? 14. Vou dizer a uma delas: por favor, baixe o seu pote para eu beber um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu vou dar água também para os meus camelos, que seja a moça que seja escolhida para o meu servo Isaque. Amém? Se isso acontecer, ficará sabedor que foste bondoso para com o meu patrão. 15. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio e, carregando o seu pote seu pote no ombro, ela era filha de Betel e era filha de Milca e de Noor, o irmão de Abraão. Você vê, quando você anda reto, Deus ele te encaminha os caminhos, ele te indica as pessoas. Meu querido, você veio assistir reunião, olha lá para fora. Ô lindão da janela. Ô, assistir reunião, olha lá para o tempo. Assistir reunião, meu filho, para aprender as coisas de Deus. Senta aqui, vem. Aí diz assim: Deus, ele honrou o servo. E se você ler a história toda, que são 66 versículos, que eu não vou ler tudo, vou ler os pontos-chave, você vai ver que
Quando ela serviu a ele os camelos dele, ele achou nela generosidade e descobriu que ela poderia ser o quê? A esposa de Isaac, porque Isaac era muito rico. E a Bíblia diz que ele deu imediatamente aquele negócio que coloca no nariz de ouro para ela e 2 pulseiras. E ela correu, foi em casa. Quem foi que viu o ouro nela? Labão. Quem sabe quem é Labão? Labão é um perverso aí da Bíblia aí, pessoa interesseira. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Versículo 30, lê para mim, por favor, Inácio, forte. Do 28. Gênesis 24, 28. E a moça correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. 29. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. 30. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras que sua irmã Rebeca dizia sobre aquele homem, foi ter com ele. Bom, você vê, o cara foi ter com o homem por causa de quê? Por causa do ouro. Quantas pessoas que elas vêm para a igreja, não porque ela quer relacionamento com Jesus, mas porque vai ter oportunidade, ela vai ter algo. Dizem aí, né? Não sei, que crente come, né? Olha que eu e minha esposa e meu filho, a gente não é muito de comer, não. A gente come muito pouco, né? Diz que crente é complicado, por isso que Deus, por que crente come? E Deus ele criou, Deus ele alertou a gente sobre o pecado da glutonaria. Você vê que é um pecado que quase ninguém fala o quê? Sobre ele. E muitas pessoas vão perder a salvação por causa desse pecado. Sabia disso não? Vão perder por causa desse pecado. Então, o cidadão, quando ele viu o ouro, ele correu que nem um desabestado e logo trouxe o homem. Então você tem que aproveitar a oportunidade que Deus está te dando, para que você não perca ela. Porque se você não valorizar, pode ter certeza que você pode perder tudo que você vem conquistando. Você vê, tudo daria a entender que a Jennifer não ia ser abençoada, não é verdade? Mas o Espírito Santo sabia que ela ia ser abençoada. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Às vezes nós tomamos decisões precipitadas ou não precipitadas, o próprio Deus permite para que se esclareça as coisas. E foi esclarecido e apareceu a verdade, e Deus a exaltou nessa noite de dia 14 de janeiro, logo no dia da data do aniversário da mãe, né? Você vê como é que pode, né? Uma coisa não planejada, mas Deus planeja todas as coisas. Nunca tente tomar a frente de Deus para nada. Tudo que você for tentar fazer, faça buscando a direção de Deus. Senhor, me dá uma direção. Me dá uma direção para mim tomar essa decisão. Me dá uma direção. Use o pastor, use a pastora para me orientar. Use um dos meus companheiros que tem vida contigo para me orientar. Você tem que ser humilde, né? Porque às vezes Deus não vai querer usar o pastor, vai querer usar o jovem João, o jovem Ismael, e muitas das vezes ninguém vai querer ouvir, né? Já parou para pensar?
Deus, fala comigo. E Deus está falando e a pessoa não está nem aí. Achando que os jovens estão querendo se aparecer. Eles não estão aparecendo não, eles já estão aí já. Não estão aparecendo. São líderes. Não tem jeito. São líderes. Todos dois são líderes. E se não respeitar eles, você me desrespeita. Se você maltratá-los, você está me maltratando. E Jesus ele diz o quê? Ai daquele que toca nos meus pequeninos. É melhor que você amarre uma pedra de moinho. Se você não sabe, a pedra de moinho é maior do que esse espaço aqui. Amarre no teu pescoço e se joga no abismo, dentro do mar. É isso que Deus ele diz. Nós temos que ter muito cuidado, que às vezes a pessoa só quer ouvir o que o pastor fala. Às vezes a pastora está aqui falando aqui, não, se o meu pastor não falar, mas ela é o quê? Pastora. Ela é pastora da igreja, rapaz. Ela é a minha pastora. Quando ela me dá ordem, eu faço o quê? Obedeço. Mas quando lá embaixo lá é outro assunto. É que nem meu filho falou, aqui é a nossa casa, mãe. Aqui não tem pastora, não tem pastor não, aqui é mãe e pai. E a gente vai usar o título de mãe e pai. Entendeu? Amém? Até aqui o Espírito Santo me usou e eu passei um pouco, pastora, do limite. 46 minutos, me perdoa.